Um submersível para chegar perto dos destroços do famoso navio Titanic. 5 bilionários pagaram por esse turismo extravagante e perigoso. O que parecia um sonho para os 5 homens terminou em morte nas profundezas do oceano. Para muitos especialistas, a tragédia era anunciada. Mais de 110 anos após o naufrágio do Titanic, ainda existe o fascínio pelo navio. A expedição aos destroços é a realização de um sonho para muitos, mas o risco de morte é grande. E mesmo assim, para bilionários, vale a vida pela história do transatlântico. Veja agora como deu início essa expedição e o fim de uma missão catastrófica no fundo do mar. Com 5 pessoas que tinham como destino as ruínas do Titanic. O deslumbre pelo famoso Titanic definitivamente não é uma novidade. Desde o naufrágio, pessoas do mundo todo fazem esforços para interagir de alguma forma com os restos do navio. E, infelizmente, algumas expedições acabam de forma catastrófica. Esses homens eram verdadeiros aventureiros e compartilhavam de um mesmo espírito de profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo. O bilionário britânico Hamish Harding tinha 58 anos. O explorador e turista espacial morava nos Emirados Árabes Unidos e foi o fundador do Action Group e era presidente da Action Aviation, empresa de serviços de vendas e operações de aviação com sede em Dubai. Shahzada Dawood, de 48 anos, fazia parte de uma das famílias mais ricas do Paquistão. Ele e o filho, Suleiman, de 19 anos, embarcaram no submersível. Stockton Rush, presidente da Ocean Gate, também estava a bordo. Ele tinha uma vasta experiência na indústria aeroespacial e a paixão pelos oceanos se consolidaram na fundação da Ocean Gate, em 2019. No ano passado, Rush deu entrevista à CBS em novembro e falou sobre o submersível Titan. Temos clientes que são entusiastas do Titanic, aos quais nos referimos como Titaniacs, e temos pessoas que não pensam 2 vezes antes de uma viagem deste custo. Todo o resto pode falhar, seus propulsores podem ir, você ainda estará seguro. Em 2021, o ator mexicano Alan Estrada fez o turismo até o Titanic. Ele registrou tudo e postou no canal do YouTube Alê pelo Mundo. Inclusive, Rush, na época, admitiu ter quebrado regras para construir o submersível. Acho que foi o general que disse que você será lembrado pelas regras que você quebrou. Eu já quebrei regras para fazer isso, com lógica e boa engenharia de suporte. Misturar fibra de carbono e titânio é uma regra que você não quebra, mas eu quebrei. É escolher que as regras que vai quebrar adicionem valor para a sociedade. Tem a ver com a inovação e não com a invenção. A inovação acontece quando você pega uma invenção e faz com que seja aceita ampliamente, porque é aqui onde nós vamos encontrar as estranhas novas formas de vida. O futuro da humanidade é subaquático, não está em Marte. Vamos tentar. Vamos desperdiçar muito dinheiro, mas vamos ter sim uma base subaquática. Quando o Sol se extinguir, nós ainda vamos ter lentes hidrotérmicas e vai ter essas formas de vida lá embaixo. E o quinto ocupante era o francês Paul Henry, um nome respeitado no campo da pesquisa subaquática. Paul se destacava por seu extenso trabalho no local do naufrágio do Titanic. Os bilionários pagaram pelo passeio $250 mil. 5 homens e uma missão, que se transformou em um sonho e terminou
em uma grande tragédia. O mundo inteiro acompanhou a saga do submersível, embarcação operada pela empresa OceanGate, que iniciou a descida na manhã de domingo do dia 18 de junho de 2023 e perdeu contato com a superfície menos de 2 horas depois. Nós trabalhamos com atividades de risco e as atividades submarinas, que a gente chama de subsea, engenharia subsea, é uma atividade de alto risco. E existem protocolos e procedimentos para viabilizar essas atividades com o mínimo de segurança aceitável. O que a gente percebe é que isso não aconteceu em relação a essa empresa. Ela ousou menosprezar todo o conhecimento acumulado e aprendido nessa área e que é praticado e aplicado pelas sociedades classificadoras de embarcações, bem como os princípios mesmo de engenharia. O fato de você ter conhecimento de novas tecnologias não significa que você realmente seja um engenheiro bem-sucedido que soluciona problemas. Você pode ser só um grande empolgado. Não adianta nada você conhecer alguns detalhes técnicos, mas não conhecer o caminho para tornar aquilo viável. E a viabilidade passa pela segurança, obviamente. O veículo desapareceu no Oceano Atlântico, próximo ao Canadá. O submersível fazia uma expedição até o naufrágio do Titanic, localizado a 3.800 metros de profundidade. Um mergulho completo até o naufrágio, incluindo descida e subida, levava 8 horas no total. É um risco, e o pior do que isso é você não mapear e não procurar saber sobre as consequências. Ou seja, o dono do submarino, ele, de certo, tem um poder de persuasão muito grande, porque ele convenceu de que aquilo era seguro de alguma maneira, mesmo que outras pessoas disseram que aquilo não era seguro. Aí você pensa, uma pessoa que paga 250 mil dólares, se eu não me engano, uma pessoa que paga isso para poder fazer esse passeio, será que ele não se preocupou? Será que ele não tem conhecimento ou curiosidade para saber se aquilo é seguro ou não? Para você ganhar dinheiro para pagar isso, você, no mínimo, tem que ter conhecimento sobre coisas da vida. Então, por que ele não quis saber sobre as consequências, os riscos, etc.? Ele acreditou no dono por isso que até tem a teoria da conspiração, né? Tem gente que falou que forjou a morte para poder não pagar seguro, essas coisas, mas é a teoria da conspiração. De certa maneira, esse negacionismo, teoria da conspiração, ele entra porque é muito difícil você acreditar numa atitude como essa. Quem iria entrar num submarino desse sem antes avaliar o que poderia acontecer e o que já disseram dos riscos e de que ele não estava preparado para fazer aquele turismo? Logo, a Guarda Costeira fez um comunicado oficial do desaparecimento. Começava naquele momento a corrida contra o tempo. Por volta das 17 horas e 40 minutos de domingo, a Guarda Costeira foi notificada do navio de pesquisa Polar Prince, que estava a cerca de 900 milhas a leste de Cape Cod, sobre o local do Titanic. O submersível teria deixado a embarcação no mergulho aproximadamente às 8 horas da manhã, e eles perderam contato com eles em cerca de 2 horas. Após o horário previsto de retorno, eles realizaram uma busca inicial e não conseguiram encontrar nada, ou qualquer sinal de submarino, e eles contataram a Guarda Costeira. Desde então, lançamos 2 aeronaves de nossa estação aérea em Elizabeth City, 2 aeronaves HC-130 de busca e resgate de longo alcance. Eles estão procurando no local para ver se a superfície da água, para ver se podemos encontrar algum sinal do navio neste ponto. O Canadá usou uma de suas aeronaves paramilitares canadenses, que utiliza tecnologia de sonar com boias, e eles podem usar o sonar abaixo da superfície da água para tentar localizar o submarino. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido também se manifestou.
Quero registrar os pensamentos do governo do Reino Unido para aqueles indivíduos que estão atualmente no submersível no Atlântico Norte. Desejamos a eles toda a sorte e, é claro, esperamos que sejam rapidamente encontrados e devolvidos aos seus entes queridos. As buscas na superfície ou debaixo d'água envolveu uma região de quase 1.450 quilômetros ao leste de Cape Cod. Nossos pensamentos estão com os membros da tripulação e as famílias daqueles a bordo do submersível neste momento. Estamos fazendo tudo o que podemos para garantir que possamos localizar e resgatar aqueles a bordo. Nesta parte remota de nossa responsabilidade de busca e salvamento, muitas vezes contamos com os operadores comerciais para serem as primeiras embarcações a chegarem ao local e, portanto, mantivemos contato com embarcações comerciais adicionais que estão operando na área. A embarcação foi projetada com a capacidade de sustentação de 96 horas, se houvesse uma emergência a bordo. Portanto, estamos usando esse tempo, fazendo o melhor uso de cada momento para localizar a embarcação. O oxigênio estava acabando e as esperanças também. Em nome de todos os homens e mulheres da Guarda Costeira dos Estados Unidos e de nossos parceiros de busca, oferecemos nossos mais sinceros pensamentos e orações. Nossas equipes estão trabalhando o tempo todo para garantir que estamos fazendo todo o possível para localizar o Titã e os 5 tripulantes. Todos já sabiam que seria impossível resgatar o submersível. Este oceanógrafo dos Estados Unidos fez parte da equipe que encontrou os destroços do Titanic em 1985. As oportunidades de encontrá-los em um naufrágio, mutilado nas próximas 36 horas, são praticamente impossíveis. Depois da identificação de sons, um sonar adicional passou a ser utilizado e os ruídos continuaram a ser ouvidos. As equipes de resgate trabalharam para encontrar o submarino antes que se esgotasse o oxigênio para 5 pessoas que estavam a bordo. O pior lugar para eles seria o fundo do mar, que significaria que o veículo implodiu ou ficou preso de alguma forma para azar do capitão nos destroços do Titanic. É um naufrágio com todos os tipos de armadilhas que não seriam muito seguras para uma embarcação pequena de cerca de 7 metros. O especialista ainda faz uma ressalva que essas expedições são importantes para o entendimento sobre as profundezas do mar. Claro que os ricos têm essas oportunidades, mas acho que deve haver liberdade e exploração, e as pessoas devem poder tomar essas decisões por conta própria. Em uma última análise, minha esperança é que isso aumente nosso interesse em compreensão sobre o que está acontecendo no mar. Um robô da estatal de pesquisa francesa foi enviado para a região para ajudar no possível resgate. O robô foi projetado em 1999. Temos 2 braços hidráulicos, um dos quais tem 7 eixos e é muito preciso. No final desse braço, há um balde e tentamos pegar o coral o mais suavemente possível. Os 3 contêineres na parte de trás são invólucros, que contêm a eletrônica e são resistentes à pressão. São esferas de titânio que podem resistir 750 barras. Para a Guarda Costeira, a busca ia continuar enquanto houvesse chance de sobrevivência. Mas o tempo estava se esgotando.
Enquanto houver uma oportunidade de sobrevivência, continuaremos a trabalhar com esse amplo comando unificado para trazer todos os recursos para a busca. Ao longo das próximas 24 horas, vamos trazer navios adicionais, veículos adicionais operados remotamente e continuaremos a voar no ar. Portanto, continuaremos a procurar. Estamos trabalhando muito como parte de um esforço internacional, como parte de um comando unificado, com a Marinha dos Estados Unidos, com as Forças Armadas canadenses, a Guarda Costeira canadense e a iniciativa privada, para trazer o máximo de recursos possíveis, o máximo possível de capacidades para suportar no local de buscas e para conduzir uma busca completa. Este é um local incrivelmente complexo. Lá você deve se lembrar que é o local do naufrágio do Titanic. Então há muito metal e objetos diferentes na água ao redor desse local. E é por isso que é tão importante que tenhamos contratado especialistas da Marinha que entendem a ciência por trás do ruído e podem classificar ou nos dar melhores informações sobre qual pode ser a fonte desse ruído. Após 5 dias desaparecidos no Oceano Atlântico, veio este comunicado da Guarda Costeira, que destroços foram encontrados por um robô subaquático na área de buscas do submersível. Os destroços foram localizados perto do Titanic, que naufragou em 1919. A localização do submersível Titã estava em uma área de aproximadamente 1.600 pés dos destroços do Titanic. Isso está fora da proa do Titanic, e é uma área onde não há destroços do Titanic. É um fundo liso, e pelo que sei, tudo que vi, não há destroços do Titanic naquela área. E novamente, mais de 200 metros da proa, consistente com o local da última comunicação para uma implosão na coluna d'água. E o tamanho do campo de detritos é consistente com essa implosão na coluna d'água. Dia 22 de junho de 2023. Os 5 passageiros do submersível foram considerados mortos. A empresa OceanGate, organizadora da expedição, informou que o CEO, Rush, e os outros 4 tripulantes, infelizmente, morreram. Em Boston, a Guarda Costeira tratou o evento como catastrófico. This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic. Esta manhã, um ROV, um veículo operado remotamente do navio Horizon Arctic, descobriu o cone da cauda do submersível Titã, a aproximadamente 1.600 pés da proa do Titanic no fundo do mar. Posteriormente, o ROV encontrou detritos adicionais. Em consulta com especialistas de dentro do Comando Unificado, os destroços são consistentes com uma perda de pressão catastrófica da câmara. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. O trabalho agora se volta para a recuperação dos restos mortais dos 5 tripulantes. Este é um ambiente incrivelmente implacável lá embaixo, no fundo do mar, e os destroços são consistentes com uma implosão catastrófica da embarcação. E assim vamos continuar a trabalhar e continuar a procurar na área lá embaixo, mas não tenho uma resposta para as perspectivas neste momento. Down there, but I don't have an answer for prospects at this time. Eu acho pouco viável, uma viabilidade técnica baixa de conseguir resgatar algum debris com traço de parte humana. O que eles vão conseguir resgatar, muito provavelmente, é o locker, que é aquela porta de entrada na frente, que parece ser de titânio e resistiria.
os componentes internos devem ter sido todos esmagados e as pessoas, infelizmente, também, em milissegundos, elas perderam a vida e foram... Porque a água, nessa profundidade, é como se fosse concreto, é como se você estivesse sendo esmagado por paredes de concreto. E o que fica ali de resultado, não só nas pessoas, mas nos equipamentos, são como migalhas do que era antes. E fica muito difícil, num ambiente marinho, resgatar, identificar, por exemplo, partes menores, segmentos de ossos ou dentes, coisas desse tipo que possam vir a resistir. Então, a possibilidade de resgate é quase que mínima. Pouco antes da coletiva da Guarda Costeira Americana, a própria empresa do submersível emitiu uma nota informando acreditar que os tripulantes a bordo da embarcação infelizmente morreram. Uma implosão, como a que se acredita ter destruído o submersível Titã, ocorre devido à esmagadora pressão da água exercida no fundo do oceano. A pressão atmosférica é de aproximadamente 1 bar, conhecido como uma atmosfera. Agora nós temos evidências objetivas, ou seja, foram encontrados destroços e existe o registro de que o corte de comunicação aconteceu a 1h45 após o início da operação. Essas duas informações elas, são indicadores fortes de que houve um colapso do submersível e esse colapso acabou sendo do tipo catastrófico. Eles estão chamando de implosão, porque muitas pessoas podem confundir com uma explosão. Então, a implosão é quando a pressão de fora para dentro acaba destruindo a estrutura. E a explosão é o contrário, é quando a pressão de dentro para fora acaba destruindo uma estrutura. A explosão pode acontecer em vários lugares, mas no fundo do mar o que ocorre é a implosão, e foi isso que aconteceu ali. Esse esmagamento, que é a pressão, ela tem relação com o material utilizado no submarino e com a profundidade que eles estavam. Então, essa pressão intensa, ela vai comprimir e causar essa implosão. E essa implosão vai fazer com que eles morram em milésimos de segundo. Muitas pessoas me perguntaram, por exemplo, chegaram a sentir alguma coisa? E eu falo, olha, se uma implosão é de 1 a 3 milésimos de segundos e o tempo de que você vai sentir e perceber aquilo ali é muito maior do que isso, então com certeza eles não sentiram nada, eles simplesmente explodiram e pronto. Não perceberam, não sentiram e morreram. Este vídeo que circula nas redes sociais mostra como teria acontecido a implosão. A imagem já chegou a mais de 46 milhões de visualizações. Por você vê, com essa diferença, né, da pressão atmosférica instantaneamente para 320 toneladas por metro quadrado, eu acredito que tenha sido muito rápido, né, tudo leva a crer que foi um processo muito rápido, porque não tem uma ruptura, uma pequena ruptura e depois enche de água, né, que às vezes a gente vê nos filmes assim, né. Aparentemente, até pelos destroços que eles acharam, foi uma ruptura catastrófica, ou seja, tudo colapsou de uma maneira muito rápida, né. E isso teria causado, né, ferimentos muito instantâneos, né, nas pessoas, seja pela própria estrutura, como ela colapsa para dentro, né, então teria, né, já impactado as pessoas pela própria estrutura do submersível que teria ido contra as pessoas, né, como depois a própria água, né, com essa pressão toda que também é muito grande, né, então eu acredito que tenha sido muito rápido mesmo, assim, inclusive eu vi uma declaração, né, de uma das pessoas que trabalham com isso, as pessoas às vezes não têm nem tempo de saber o que está acontecendo, né, antes de morrer, elas não conseguem nem ter uma consciência do que está acontecendo, né, de tão rápido que pode ser. A gente nunca vai saber, né, mas é muito provável que tenha sido realmente muito rápido, né, a não ser que tenha sido aquela janela de vidro começou a rachar, né, que a gente vê naqueles filmes, né,
submarinos, assim, que realmente ela pode começar a ter sofrido algum tipo de rachadura, mas realmente eles não tiveram tempo de fazer nada, assim, né? Não tiveram tempo de fazer alguma coisa né, para se salvar, né? Porque qualquer ação ali seria muito lenta. Eles teriam que largar um peso que eles têm para poder começar a subir, só que isso acontece muito lentamente. Então, se eles viram que podia acontecer alguma coisa, eles não tiveram tempo de tomar uma ação realmente efetiva para se salvar. O Titã foi projetado para suportar extrema pressão da água na profundidade do Titanic e já havia realizado mergulhos anteriores ao naufrágio. Mas surgiram algumas dúvidas sobre sua segurança, principalmente em uma ação judicial envolvendo o ex-diretor de operações marítimas da OceanGate, que foi demitido em 2018 após alertar sobre o casco experimental de fibra de carbono do Titã. Com certeza o veículo não tinha as condições de segurança para fazer o serviço que estava fazendo. E eu vi, como eu te falei, esses mesmos submergíveis japoneses. Existem alguns modelos que não são turísticos, são mais para fazer trabalhos científicos de divulgação, onde também a National Geographic colaborou. Esses são pequenos submergíveis, mas são muito mais equipados, muito mais organizados. Isso aqui era uma plataforma gigantesca com um pequeno veículo. Então, as condições de risco eram de verdade muito grandes. Eles tinham um joystick que era um pedacinho de plástico. Então, eu acho de verdade incrível. Não sabia os detalhes desse veículo, mas me informando um pouquinho de como esse veículo tinha sido construído, achei incrível que tinha sido liberado para fazer essa imersão. Foi muito arriscado. Eu vejo como um evento lamentável, assim, que poderia ter sido evitado, porque é uma operação extremamente complexa e que, ao meu ver, não deveria ter sido disponibilizada para turismo de aventura, alguma coisa assim. Né? Uma coisa que pode acontecer numa situação de pesquisa, de exploração submarina, mas para um evento para turismo são riscos muito grandes, que acho que não foram bem avaliados nem pela empresa que prestava o serviço e muito menos pelas pessoas, né, coitadas, que talvez foram convencidas que era era seguro, né, porque realmente não envolvem riscos consideráveis. Eu acho que as pessoas que estavam envolvidas, né, na construção e na operação da empresa eram pessoas competentes, sabiam o que estavam fazendo, mas como eu falei, assim, talvez né, pela necessidade da empresa, né, ter um lucro, né, ela tem que gerar, né, um lucro razoável, né, talvez tenha se deixado, né, de ter algum cuidado especial, né, com isso, mas como eu falei no começo, assim, eu acho que não é um tipo de passeio, né? Tudo bem que existem esses turismos radicais, né, que o pessoal faz passeios que envolvem riscos, né, mas é um risco, eu acho que grande demais, assim, para você submeter leigos, né, por exemplo, né, esses submersíveis que vão geralmente pro fundo, né, quem descem são pesquisadores, são pessoas que já sabem eles têm uma consciência plena do risco que eles estão correndo. Eles fazem sabendo que aquilo pode ter problemas, né? Agora, você levar uma pessoa leiga e talvez colocar para não, isso aqui é super seguro, isso não tem problema, tal, né? Eu acho que vai estar mentindo, assim, né? Se eu fosse descer numa coisa dessas assim, né, mesmo num desses submersíveis de uma instituição que tem talvez um protocolo mais rígido, eu sei que eu estaria correndo um risco, né, mas eu sei que é arriscado, eu sei o que é uma pressão dessas, né, como eu trabalho na área, eu sei o problema que onde eu estou me metendo, né, se acontecer alguma coisa, eu sabia que eu ia morrer automaticamente, né, instantaneamente e pronto, né, então é uma aventura mais, né, de conhecimento de causa, né. Um documento de isenção de responsabilidade
mostra que a OceanGate, empresa da embarcação, não se responsabiliza pelo acidente e pela morte dos 5 tripulantes. Não tem protocolo, as pessoas provavelmente assinaram alguns termos de conhecimento sobre a responsabilidade e pronto. E essas são águas internacionais, então não são de ninguém, então não tem lei, ou não tem algumas normas que eles tinham a seguir sobre, não tem nenhum procedimento, protocolo, standard sobre esse tipo de acontecimentos. Então, pode ser que daqui para frente eles vão criar uma série de normas e isso vai ser regulamentado. Até hoje não é regulamentado e se aproveitaram disso e infelizmente deu errado. E com certeza não foi uma coisa que tinha nenhuma intenção, porque os mesmos organizadores, as pessoas que construíram morreram no acontecimento. Então, não era uma coisa que eles estavam prevendo. No fundo do mar pode acontecer que tem massa de águas que tem pressão diferente. Então, se o veículo já foi testado e funcionou 10 vezes, pode ser que aconteça mais uma vez que a pressão é levemente diferente, que um objeto pode bater contra o veículo, pode acontecer, pode ser uma quantidade gigantesca de acontecimento que pode acontecer, porque é uma área de grande risco. E isso faz sim que o veículo possa começar a embarcar, a perder pressão. Isso aconteceu, perdeu a pressão e implodiu. A adrenalina, de certa maneira, ela é viciante, obviamente, porque você vai produzir um neurotransmissor específico da adrenalina, mas não apenas esse neurotransmissor, mas a dopamina, pela recompensa de ter conseguido essa conquista. E a gente está falando de pessoas ali que são milionários, pessoas que tinham essa meta, esse objetivo. Então existe sim a necessidade dessa recompensa após a conquista. Mas a gente pode ir mais a fundo também, porque o narcisismo ele está muito presente, não generalizando, mas ele é muito presente também em pessoas cujo poder aquisitivo é muito alto. Então esse narcisismo ele faz com que você tenha, o próprio narcisismo em si, você tem um problema frontotemporal no cérebro, em que você perde a consciência, a razão, você não acredita que vai acontecer alguma coisa. O narcisismo causa cegueira e causa a impressão da imortalidade. Então as pessoas pensam que nada vai acontecer. Já percebeu quantas pessoas milionárias andando de helicóptero, de jatinho, e são os que mais têm risco de acidente, mas nunca pensam que pode acontecer alguma coisa. Os destroços do submersível foram retirados do mar e levados a um porto no sul do Canadá. As peças da embarcação servirão agora para a investigação que tentará encontrar as causas e condições da implosão que matou 5 tripulantes a bordo. As profundezas do oceano e seus mistérios. As águas fazem com que exploradores busquem respostas e descobertas inacreditáveis no fundo do mar. Nós conhecemos menos no fundo do mar que os nossos planetas. Tá? Nós sabemos mais dos nossos planetas do que acontece no fundo do mar. O fundo do mar, você tem que imaginar que é o 70% da superfície da Terra. Então, você imagina quanto nós temos para descobrir lá no fundo do mar. Então, eu trabalho muito com o fundo do mar, é um desafio muito grande e tem muita coisa para ser descoberta. Tá? E não é somente o Titanic, é isso que eu queria falar. O Titanic, de verdade, a pena é
Se esse acidente tivesse acontecido para estudar, fazer descobertas de organismos, porque não sei se você sabe, cada vez que os cientistas descem com um desses veículos submarinos, que são muito mais seguros, mas descem e fazem vídeos, estudos desse tipo, descobrem novas formas de peixe, novas formas de algas, novos corais. Eu tenho os meus alunos que estão agora no Amapá, fazendo cruzeiros, descobrindo novos corais na frente do Amapá, tá? E com a mesma tecnologia, tem uma pequena câmera que está lá a 200, 300 metros, estão fazendo esse estudo. E então eu acho que vale a pena quando você está fazendo uma coisa que é importante para o mundo. Agora, ir lá ver o Titanic. Bom, você viu o Titanic, então, bom, não é que muda a sua vida, não é que o mundo vai aprender uma coisa nova. Eu acho também um pouquinho banal como razão para ter arriscado. Chegar perto de uma história tão famosa, para muitos, é um triunfo inigualável. Foi o caso de Arthur Loibl. Ele viajou no Titã em 2021. Arthur conversou com o documento Jovem Pan direto da Alemanha e nos conta como foi a experiência debaixo d'água. Eu estive lá em 5 de agosto de 2021 com esse submersível Titã, no Titanic. Foi uma experiência única, foi incrível. É difícil descrever com palavras. É como toneladas de peso saindo do seu corpo. Você fica satisfeito e muito feliz. Arthur estava acompanhado por 2 tripulantes que morreram na tragédia e fala sobre seus colegas que amavam expedições. Comigo a bordo estavam Paul Henry e Rush. Eles foram pessoas bastante amigáveis, especialmente o Paul. Foi muito amigável e prestativo. Também a bordo da embarcação Matriz, ele estava sempre pronto para algumas pequenas conversas. Ele explicou tudo para nós. É um grande homem, Rush. É um engenheiro. É um homem de negócios. Na época, ele pagou $110 mil por uma vaga a bordo do Titã, em 2019. E foi o primeiro cliente da OceanGate a reservar uma passagem para ver os destroços do transatlântico. Sim, eu paguei aproximadamente 80 mil euros. Eu fui um dos primeiros clientes em 2017 a comprar o ingresso no OceanGate. Perguntei para Arthur como ele se sentiu a bordo do submersível. Eu me senti seguro a bordo durante o mergulho para o Titanic. Estava muito frio dentro. Também o lugar para se sentar no fundo era muito pequeno. Não era possível ficar de pé e também não era possível ficar de joelhos. Apenas uma pequena janela durante o mergulho indo para cima ou para baixo. Sobre a viagem que acabou em tragédia com os colegas, ele fala o que poderia ter evitado as mortes. Primeiro, eu penso que o turismo, mergulhando para o Titanic, morreu na semana passada. Acredito que nos próximos anos, em um tempo bastante longo, ninguém vai mergulhar para o Titanic desta maneira. Apenas submarinos especiais dos militares, mas esses são custos nos quais nós falamos de milhões de dólares. Acredito que para fazer isto muito melhor, você precisa de mais dinheiro e talvez fazer mais testes para se tornar mais experiente. Yes, there have been, as I know, até onde sei, sempre houve pequenos problemas, especialmente para carregar as baterias. No nosso mergulho, houve um atraso de 3 a 4 horas. Havia esses canos do lado direito e do lado esquerdo do submarino que você precisa para estabilizar. É para isso que nós usamos.
e também é necessário empurrar de volta para a embarcação matriz. E eles faziam reparos com correias, fitas, enquanto nós estávamos sentados no submarino e havia temperatura talvez 45 graus Celsius e 50 graus, ficava muito quente dentro. Foi uma grande imprudência, foi uma coisa muito triste, porque com certeza eram pessoas muito importantes, e foi uma desaventura que aconteceu em relação com pouca segurança que o veículo tinha. Esses são veículos de grande risco, porque não é não tem as condições de segurança como pode ser um carro, como pode ser um avião. É um veículo que são muito complexos. Eu participei de alguns embarques desse tipo de submergíveis japonês, por exemplo, são com tecnologias muito refinadas, tem grande sistema de controle que permite de verificar a pressão, oxigênio. Então, o sistema que eles tinham era muito simples. Eles assumiram o risco, pagaram para isso, e infelizmente o que ninguém queria que acontecesse, aconteceu. E a gente muitas vezes não pensa no pior que possa acontecer. E quando nós fazemos pesquisa, a gente sempre avalia os riscos e o que pode acontecer de ruim. Então, nós temos sempre um plano B, plano C, plano D na frente do que pode acontecer. E isso não deveria ser possível quando tem algum serviço, porque praticamente o que estava se vendendo era uma passagem turística. E isso, então, eu acho que tinha coisa muito errada. Hoje, como hoje, acontecem muitas coisas ao limite da segurança, ao limite da lógica. Então, claramente eles assumiram o risco, e o risco infelizmente aconteceu. Arthur tem a imagem que registrou do Titanic em 2021 e enviou para o documento Jovem Pan. Ele também mandou fotos do dia que ficou marcado na memória e na vida dele. Perguntei para o empresário o que o motiva para esses passeios tão desafiadores. I have been asked a lot of time last week whether I would do this trip to the Titanic again. Isso foi uma aventura, e eu gostaria de sobreviver e tentar uma única vez. Foi o bastante. Minha paixão por mergulhar para o Titanic foi 50% aventura e 50% para ver o Titanic como um lugar histórico no mundo. E o questionei se ele voltaria às profundezas para rever o Titanic. Me perguntaram várias vezes na última semana o que farei para ver o Titanic novamente. Minha resposta: definitivamente não existe tal tipo de submarino que eu tenha feito. Arthur, assim como outros homens, conseguiram voltar. Mas o caso com o submersível Titã trouxe lembrança de outras tragédias marítimas. O mais famoso é o Titanic. Em abril de 1912, o maior transatlântico da época naufragou. Ele partiu de um porto da Inglaterra e tinha como destino Nova York. A embarcação colidiu com a ponta de um iceberg por volta da meia-noite e afundou em menos de 3 horas. Do total de 2.223 passageiros, 517 morreram e 706 sobreviveram. O produtor da expedição do Titanic, Tom Zyler, que fez a viagem até os destroços do navio em 2000, fala como foi chegar perto do famoso transatlântico.
É uma aventura que nunca esquecerei e que tocou a minha vida, de pessoas que estiveram no mesmo espaço do Titanic. É estranho falar sobre isso em um dia como hoje, quando você sabe que há pessoas que ainda estão com vidas neste submersível, e você sabe com o que pode ser 15 ou 20 horas restantes de oxigênio. Submersible, with what might be 15 or 20 hours left of oxygen. À medida que você se aprofunda, fica cada vez mais escuro. E não há pouca luz porque não queremos. Queremos economizar a bateria que estamos usando quando estamos no fundo. Então é um ambiente extremamente escuro. Perdemos a conta aos 30, 40, 50 milhões de pessoas em todo o mundo que compraram um bilhete para ver essa exposição e o sucesso de bilheteria dos filmes do Titanic. E é um fascínio extremo para as pessoas que pagam centenas de milhares de dólares. Não o vejo há muitos anos, mas certamente conheço o PH Stockton Rush, que é o dono da Ocean Gate, com quem tenho me comunicado. Ele certamente me escreveu um e-mail quando estava saindo de Seattle, porque tem uma exposição titânica aberta em Los Angeles agora. E íamos trabalhar juntos para usar algumas novas filmagens e talvez fazer algo novo para falar sobre o submarino e a tecnologia. É uma agulha no palheiro. Se eles encontrarem um submersível, isso seria incrível recuperar. Quero dizer, parece-me que todas as pessoas certas estão trabalhando e espero em Deus que as encontrem. I hope and pray that they'll be okay and that they'll find them. It's a very complex job and it's a needle in a haystack. Não consigo imaginar. Fiquei naquele submarino por 12 horas, 8 horas no fundo, com tudo funcionando bem. All the right people are working on the job, and I hope to God that they find them. Aconteceram diversas histórias parecidas ao longo dos anos. Um dos casos mais impactantes foi o do Kursk, um submarino nuclear russo que naufragou há 23 anos. Morreram 118 pessoas no acidente. O veículo subaquático tinha capacidade para transportar 24 mísseis. 2 explosões causadas por 2 mísseis teriam provocado o naufrágio. O submersível foi encontrado a 108 metros de profundidade. Existe um memorial onde familiares das vítimas fazem homenagens até hoje. Em novembro de 2017, o submarino argentino San Juan naufragou na costa do país com 44 tripulantes. Um ano depois, ele foi encontrado a 900 metros de profundidade. Antes do submarino desaparecer, o capitão mandou 8 comunicações para seus superiores, alertando sobre falhas nas baterias do veículo. O buque saiu à superfície. A embarcação foi à superfície e comunicou esta avaria. Por isso, o comando da força disse que mudasse de rota e fosse para Mar del Plata. O San Juan estava na área em que um sinal sonoro havia sido registrado há 1 ano, que poderia corresponder a uma explosão no Golfo de São Jorge. Estima-se que a implosão ocorreu 2 horas após o último contato do submarino em 15 de novembro de 2017. Entre as principais hipóteses, se especula que o submarino foi destruído por uma explosão interna, causada pelas falhas técnicas que foram relatadas. Existem, então, acidentes com submarinos militares, como esse da Argentina, com o submarino Kursk, né, que aconteceu com os russos, assim, né? Então, assim, as operações militares ocorrem, realmente, assim, ocorrem acidentes, e que, com mortes e tal, né? Mas por outros motivos, porque realmente eles trabalham, às vezes, em situações arriscadas, eles fazem testes táticos que precisam de um procedimento que envolve riscos, né? E claro, dependendo do caso, às vezes eles também não têm a melhor tecnologia, né? Pode acontecer, mas assim, eu acho que a situação é totalmente diferente, porque são pessoas que estão
envolvidas numa operação que eles têm consciência, né? Eles estão trabalhando, né? Uma atividade profissional, que eles entendem que aquilo é uma atividade que tem riscos, né? Eles optaram por aquela carreira, né? Que envolve aquele tipo de atividade, então é uma coisa mais consciente, assim. Eu sei que não deveria acontecer também, às vezes tem causas que poderiam ser evitadas, né? Mas eu acho que eu fico mais, assim, chateado de ter acontecido numa operação turística, assim, uma coisa tão perigosa, com tantos riscos, né? Evidentes, né? Ter acontecido numa operação turística, que é uma coisa que poderia facilmente ter sido feita de uma maneira mais tranquila, que é o quê? Você parar com o navio lá, descer com ROV, né, com veículo não tripulado, e o que eu faço nas minhas operações aí de pesquisa, a gente para com o navio, ancora, desce com um veículo não tripulado e transmite as imagens em tempo real, né? Se quiser a pessoa pode dirigir lá o joystick, eu quero olhar aqui, então é um passeio. Acho que seria muito prazeroso. Em vez de você estar a 100 metros do Titanic, você estaria a 4 quilômetros, mas você estaria de perto, estaria vendo as imagens em tempo real e não aconteceria nada com ninguém, né? O máximo que poderia acontecer é uma implosão do veículo lá, mas ninguém ia morrer, ninguém ia acontecer nada. Então esse passeio eu acho que seria razoável, embora também fosse muito caro, né? Só poucas pessoas poderiam pagar por isso, mas seria muito tranquilo e eu acho que seria prazeroso. Você estaria perto ali, estaria vivenciando isso em tempo real, né? Mas é esse passeio assim, tripulado que eu acho que é uma coisa que não faz muito sentido, assim, em função dos riscos. Naquele momento, familiares foram à imprensa pedir ajuda. Estou sofrendo com as decisões que foram tomadas. Por que tanto protocolo? Gostaria de saber se o protocolo vai devolver ele para mim. Gostaria de saber se o protocolo vai trazer os 44 tripulantes de volta. Você tende a se desesperar, mas vamos ter que ser fortes. Era madrugada, 20 de dezembro de 1987. O navio filipino, Dona Paz, colidiu contra o petroleiro que transportava barris de gasolina e petróleo. O navio viajava das Filipinas para a capital do país. Após bater, o vetor pegou fogo. As chamas invadiram a embarcação. Passageiros e tripulantes pularam em alto mar, com as águas infestadas de tubarões. Já na Indonésia, os destroços do submarino KRI Nanggala 402 foram encontrados divididos em pelo menos 3 partes. Todos os 53 tripulantes a bordo da embarcação morreram. Ele foi dado como desaparecido em 21 de abril de 2021, na costa da Indonésia. As equipes de buscas localizaram os restos do submarino a 830 metros de profundidade. O KRI perdeu contato enquanto se preparava para realizar uma simulação de torpedo. O submarino foi construído em 1978, de acordo com o site do governo. Com profunda tristeza, como chefe das Forças Armadas Indonésias, nossos melhores soldados do Rio Kencana, o Corpo de Submarinos, morreram enquanto desempenhavam funções militares no mar ao largo da costa no norte de Bali. O presidente da Indonésia prestou apoio às famílias das vítimas. Hoje faz exatamente 10 dias desde que perdemos contato com o submarino. Viemos aqui com as esposas e parentes dos 53 tripulantes do KRI Nanggala 402. Além do lançamento das flores, as famílias também podem saber que esta é a área onde o KRI Nanggala 402 afundou. No mesmo ano, familiares e amigos prestaram homenagens e jogaram flores no mar. O momento foi de muita oração e lágrimas. Um vídeo emocionou a Indonésia e o mundo. A Marinha do país divulgou imagens da tripulação do submarino em um momento de descontração e despedida, semanas antes da tragédia que matou os tripulantes. O vídeo mostra um grupo cantando uma música popular indonésia cujo nome significa adeus.
O momento foi gravado como mensagem de despedida ao ex-comandante das forças submarinas indonésias. O comandante do submarino, Henry, aparece reunido com o grupo, perto de um de seus subordinados que toca o violão. Um dos versos da música diz: "Não estou pronto para sentir sua falta. Não estou pronto para deixá-lo." E o Documento Jovem Pan fica por aqui, mas esse programa e outros você pode rever no canal do YouTube da Jovem Pan. E não esqueça, acesse nosso aplicativo Panflix. Um ótimo final de semana para você e até mais. Realização Jovem Pan News.